Então, sendo hoje o dia 31 de dezembro de 2017, essa é a nossa última escola dominical desse ano, exatamente. E nós estamos estudando a doutrina do arrebatamento, que se encontra espalhada em maior volume de informação ou menor por praticamente todo o Novo Testamento, excetuando os Evangelhos. E sendo que a passagem mais esclarecedora está aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, que nós temos estudado. E a passagem diz o seguinte, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Hoje o nosso assunto é o 15 e o 16, porque o 13 e o 14 nós já estudamos. Mas o texto diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, desprovidos de informação, com respeito aos que dormem, aos que já morreram em Cristo, os mortos em Cristo, como diz o verso 16. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E nós vimos que a esperança, a bendita esperança, é o que faz uma grande diferença na vida do crente em relação ao descrente. Pois se cremos que Jesus, 1 Tessalonicenses 4,14 agora, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, que é uma doutrina também que pode ser vista em Romanos 8,11, em 1 Coríntios 6,14, em 1 Coríntios 15, 20 e 22, em 2 Coríntios 4,14. Romanos 8,11 fala: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito também vai te ressuscitar no último dia. Amém. Então essa é a nossa garantia. Deus não falhou com Cristo, Ele não vai falhar conosco. Ele é fiel e sempre é fiel. Mas o nosso assunto hoje é esse aqui do 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, porque isso é uma revelação, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a parúzia, até a presença, até a manifestação, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Na realidade, esse aqui faz parte, esse versículo 15, faz parte da argumentação principal de Paulo, dentro aqui dessa epístola, que foi inclusive o motivo dele ter escrito o que ele escreveu aqui, a respeito do arrebatamento. Porque depois da partida de Paulo lá da igreja de Tessalônica, ele passou por Bereia, e depois de Bereia ele desceu para Atenas. Isso está lá em Atos 17, se não me engano. E depois ele ficou por 3 semanas, um mês lá em Tessalônica, e depois que ele partiu, e ele lá ensinou muitas coisas. Ele fala aqui que a gente já conversou desse assunto. Vocês não lembram? Quando eu estava aí, eu conversei sobre isso com vocês. Bom dia. Isso está lá em 2 Tessalonicenses. E alguns irmãos começaram a morrer depois da partida dele, depois que ele ensinou a respeito do arrebatamento. E isso gerou uma aflição, isso gerou uma angústia nos irmãos. Então ele escreve, porque eles ficaram preocupados que poderia haver algum tipo de vantagem, ou melhor dizendo ainda, algum tipo de desvantagem para aquele que já havia morrido, sem que o arrebatamento chegasse. Como a palavra de Deus, os apóstolos, os que escreveram as Escrituras, ainda não tinham falado nada a respeito desse assunto, e os tessalonicenses ainda tinham um conhecimento parcial da doutrina, eles ficaram inquietos, porque eles sabiam a condição daqueles que estivessem vivos no momento do arrebatamento, mas eles não sabiam a condição daqueles que já haviam morrido. Aí os tessalonicenses ficaram: e aí? Os que já morreram vão ficar crentes de segunda classe, lá no céu? Eles vão primeiro, eles já estão lá, depois nós vamos? Ou nós vamos primeiro e eles vão depois? E então Paulo está escrevendo aqui, revelando
E ele está usando aqui, ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a parúzia, a presença, a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Isso é um duplo negativo grego. Ele é usado para tornar a possibilidade ou a impossibilidade do que está se argumentando no texto absoluto, total. Então, quando a palavra fala de modo algum, né, e no grego isso é um duplo negativo, isso quer dizer que aquela possibilidade ou impossibilidade é absoluta, é total. Você fala assim, quando o Espírito Santo fala de modo algum, não tem jeito daquilo acontecer, ou não tem jeito daquilo não acontecer. É uma verdade absoluta. E você vê como é que Deus é caprichoso. Se aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15, nós temos um duplo negativo grego, para fazer mais firme ainda a impossibilidade de nós os vivos irmos antes dos mortos. Olha também a profundidade da fidelidade e da fidelidade da palavra de Deus, conforme ela pode ser vista aqui, por exemplo, em Hebreus 13, verso 5, aonde o escritor do livro, que a gente não sabe quem é, alguns supõem que seja Paulo, ele diz, não com um duplo negativo grego, mas com um triplo negativo grego. Se um duplo negativo grego já faz a coisa absoluta e impossível de ser mudada, imagina um triplo, porque lá em Hebreus 13, está falando da segurança da nossa salvação. Verso 5, está falando, diz o seguinte, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Tem jeito de ser mais óbvio do que isso, mais afirmativo do que isso. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aí a consequência é que a gente pode fazer o que está aqui no verso 6. Assim, afirmemos confiadamente. Você pode afirmar, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Se falta é que você não está percebendo aonde Ele está te dando. Se você acha que está faltando, é porque você ainda não viu a provisão, está ali do seu lado. Está ali do seu lado. Porque Ele não só nega nenhum bem, a palavra fala. E a benesse do Senhor enriquece no traz desgosto. Porque o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Então esse de modo algum, esse duplo negativo grego que Paulo está usando aqui, está dizendo que não há absolutamente nenhuma maneira de que aqueles que estão vivos venham a preceder os mortos em Cristo no momento do arrebatamento. A revelação de que os crentes vivos não terão qualquer vantagem sobre os crentes mortos no retorno do Senhor, fornece a verdade que deve acabar com qualquer sentimento de aflição dos Tessalonicenses. Com essa revelação, o Paulo alcança o seu objetivo, de tranquilizar. Tanto é que ele termina a passagem, no verso 18, o contexto, falando, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que é a palavra do Senhor, a palavra diz em Romanos 15, 4, que tudo que está escrito serve para nosso consolo. Falando em Romanos 15, 4. Então Paulo está ensinando que ambas as classes de crentes, tanto os mortos no momento do arrebatamento como os vivos, compartilharão do mesmo status e do mesmo destino simultaneamente, ao mesmo tempo. Preceder é pitano, no grego, que tem a ideia simples, né, de um vir antes do outro. Evidentemente, esse é o significado primário. E o significado secundário é chegar, atingir ou alcançar. Ou seja, nenhum crente chega na frente de nenhum outro crente. Todos chegamos igualmente, da igreja. Lembra que esse assunto aqui é só a igreja. A igreja foi criada em Pentecostes, de acordo com Atos 2 e Atos 10, quando a porta se abriu para os gentios, e ela se encerra no arrebatamento.
Quando Cristo ainda ministrado no seu ministério terreno, lá em Mateus 16, ele não falou sobre essa pedra eu tenho edificado a minha igreja, não, porque tem igreja por aí que crê que a igreja começou em Adão. Já tem outros, que é os presbiterianos, por exemplo, da teologia do pacto, que o irmão deve conhecer, é muito famosa. Tem muitos defensores do século 17, 18, 19, e se estende até o 20 e 21. É uma doutrina que vem para regulamentar, para esclarecer a respeito disso tudo, e ainda assim a gente faz confusão. Aí a gente chega no filé. Agora é o filé. É aqui que o pastor Geraldo queria que eu chegasse quando ele pediu esse estudo. O verso 16. Ora, ainda, porque ele está falando mais coisa pela palavra do Senhor. Olha o verso 16, coisa linda, eita, trem bonito sou. Olha, se não tiver mais nada na Bíblia, só esse versículo já estava bom. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Para quem não gosta de Jesus, é bom não virar crente não, porque nós vamos encontrar de qualquer jeito, entre aspas, até enjoar de Jesus. É Jesus por resto da eternidade. Jesus é bom demais, só precisa de mais alguma coisa. Porquanto o Senhor mesmo, Ele não vai mandar anjo, Ele não vai mandar arcanjo, Ele não vai mandar nenhum porta-voz, nenhum emissário, viu, irmão? É Ele mesmo. O Senhor mesmo. É bonita a coerência da palavra, porque mesmo quando o Jesus ou algum apóstolo, algum homem de Deus fala assim, entre aspas, gratuitamente alguma coisa, ou quando ele está falando de um assunto, ele esbarra em outro, o Senhor e os escritores da palavra nunca cometem o erro de falar alguma coisa que desarmoniza com o que já está escrito em outros lugares. Sempre existe uma coerência, sempre existe uma consistência, mesmo porque seja Jesus, seja Pedro, ou seja Jeremias, ou qualquer um que falasse em nome do Senhor, eles sempre estavam movidos pelo mesmo Espírito, como diz lá em Pedro, que homens santos falavam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então são muitos autores, muitos homens falando, mas ao mesmo tempo um só mensageiro, um só originador da mensagem, que é o Espírito Santo. E ele não entra em contradição com ele mesmo. Então, se a palavra lindamente diz aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, que o Senhor mesmo é que vai descer dos céus, isso não entra em contradição com nenhuma passagem das Escrituras, inclusive com João 14:3. Não sei se os irmãos lembram o que está escrito lá, que fala, olha, não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não ia estar falando para vocês, eu ia mentir para quê? Mas se eu estou falando que tem, é porque tem. Então, eu vou para lá preparar um lugarzinho para vocês. Jesus é mineiro, né? Eu vou ali preparar um negócio, um lugarzinho para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, é aqui que eu quero. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Observa, eu vou descer do céu, eu vou voltar e vos receber para mim mesmo. Ou seja, Jesus, então 1 Tessalonicenses 4,16, harmoniza com João 14,3. É o próprio Senhor pessoalmente que vem buscar a sua noiva, porque
que a palavra fala que ele vai apresentar para si mesmo uma igreja santa, imaculada, irrepreensível. Então, o Senhor não manda nenhum intermediário. Ele vem pessoalmente buscar a sua igreja. Pessoalmente. E quando ele o faz, ele o faz através de 3 recursos. 3 recursos são necessários para que aconteça um encontro com o Senhor nos ares. Observa lá no 4,16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, 1. Ouvida a voz do arcanjo, 2. E ressoada a trombeta de Deus, 3. 3 coisas vão acontecer. Por que ele simplesmente não vem aqui e pega? Por que tem que ter esses 3? Se a palavra fala que essas 3 coisas vão acontecer, porque essas 3 coisas são necessárias. E cada um tem um propósito específico, e nós vamos ver o que é para cada um. Porque na realidade, a palavra fala que o Senhor dos exércitos, ele é um varão de guerra. A palavra usa inúmeras metáforas, inúmeras palavras para comparar a nossa peregrinação aqui com uma guerra, com uma luta. O Paulo falou, eu combati o bom combate. Ele fala lá em 1 Coríntios que também, eu lutei com feras lá em Éfeso. Ele fala, usa a armadura. Ele descreve a armadura lá em Efésios 6. Ele fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principais potestades no ar, que atuam nos filhos da desobediência e manipulam o sistema. A palavra fala em Timóteo, combate o bom combate, como bom soldado de Cristo, sem se envolver com as coisas dessa vida. São inúmeras as metáforas militares, o linguajar militar que as Escrituras usam para descrever a nossa situação aqui. A palavra fala que o Senhor nos chamou para a guerra. Nos chamou para a guerra. Porque lá em 2 Timóteo fala que, eu acabei de citar aqui agora, que o nosso objetivo é agradar aquele que nos arregimentou. Se nós somos arregimentados, ninguém é regimentado para passar férias. Já viu o governo convocar todo o exército para ir para Caldas Novas? Curtir águas termais? Não existe. É convocado, é regimentado para alguma coisa. Então, a palavra, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, o que é traduzido aqui por palavra de ordem é a palavra queleuma, que é um termo militar. Mais uma vez, Paulo está usando termos militares, que significa um grito de comando, um grito estimulante e com uma ordem específica. Essa palavra queleuma, que é traduzida por ordem, palavra de ordem, eu traduziria grito de comando. Porquanto o Senhor mesmo, dado o seu grito de comando, é um grito pelo qual, no grego, a palavra queleuma, ela é usada em vários contextos, mas é uma palavra através da qual, o que acontece ali? É para aumentar o volume, não? Não, para chiar. Ah, tá. É uma palavra, alguém fazer pergunta, o microfone está aí. É uma palavra que descreve um sinal que é dado aos homens, como por exemplo, o comando do comandante para os soldados. Atacar! Não tem lá, o senhor lembra do Rintintim? Você já era muito adulto quando passou o Rintintim, mas eu era pequenininho na década de 60. Lembra do Cabo Rust? Ninguém aqui lembra, né? Isso é do tempo só dos vovôs. Não é brasileiro, né? Lembra? Atacar! Sempre é assim, né? Tem um toque de corneta, tem um grito de um comandante. Se não tiver um comandante, meia dúzia de soldados ataca agora, os outros não atacam, os outros não tem coordenação. O grito de comando, ele coordena o ataque. Ele organiza a coisa. E esse queleuma também é dado, por exemplo, pelo mestre do navio aos remadores.
e sempre acompanhado de um som, costuma ter um bumbão, né? Né? Senão um rema para um lado, outro rema para o outro, o barco vai ficar para lá, para cá. Tem que ter uma coordenação, tem que ter um comando, uma especificação de ordem, que é o que a palavra Queleuma quer dizer. Por exemplo, o treinador para os jogadores, já fica no almergue, tem até uma área para ele. Tá lá, eu estou avançando pela direita ali, não tem ninguém cobrindo. Ele fica coordenando, ele está queleumando. Ele está queleumando ali na beirada do campo. Também é um sinal que pode ser dado para animais, para estimular, para encorajar, para dar um misto. Por exemplo, o cocheiro com o cavalo, aí vai. Né? Ou o cara treinando ursos panda, ele deve ter alguma palavra, um queleuma lá, que ele fala com o ursinho, né? Tchom, tchom. Aí ele faz alguma coisa. Ou então o caçador com aquele monte de cachorro, ele também grita, toca um assovio. Então, a palavra queleuma, que foi traduzida aqui para a palavra de ordem, é um grito de comando, é uma ordem de comando. E no caso do nosso contexto, é um grito alto de convocação. Cristo está convocando a igreja. Ele desce dos céus e grita alguma coisa que faz com que os mortos em Cristo despertem e que faz com que os vivos olhem para cima. Chegou a hora. Aí a gente sai para encontrar com o Senhor. É muito discutido isso, mas eu prefiro crer que esse grito vai ser algo, se não forem as exatas palavras que o João escutou em Apocalipse 4:1, é algo parecido. Que Cristo não ia falar assim, desce mais para baixo, anda para o lado. O que ele vai falar? Você está descendo do céu e quer que a gente sobe? Sobe para cá. Né? É bem provável que Cristo vai falar assim, sobe para cima. Sobe para cima. Porque tipológica, que é o João, ele meio que simboliza a igreja, né? O João, o apóstolo João. E ele, depois que a história da igreja profeticamente é contada em Apocalipse 2 e 3, no 4:1, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui. É bem provável que é isso que Cristo vai gritar. A gente não pode afirmar, mas é bem provável. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito. Ou, algumas traduções dizem que fui arrebatado em espírito. Então, a palavra, que é uma expressão militar, e indica um comando ou ordem, é um grito que o Senhor vai dar para acordar os mortos da igreja. E é a primeira vez que isso vai acontecer? Não. Normalmente, nas Escrituras, quando o Senhor acorda alguém, acorda com um grito. Lá em João 11, como é que ele chamou Lázaro? Ele mandou um e-mail? Ele mandou fax? Tinha um telefone com fax lá do lado do túmulo do Lázaro. Alguém que estava lá tomando conta do túmulo viu o fax chegando ao lado do telefone do Lázaro, pegou o fax. O fax aqui para você, Lázaro, sai. Aí, é para eu sair. Não, Cristo chamou ele com um grito. Como é que é lá na nossa fita? Lazarus, come out. Você também escutava essa fitinha? Ele não fez junto com a gente. Lázaro, sai para fora. Por isso que eu estou falando que sobe para cima. Lázaro, vem para fora. Isso está lá em João 11:43. Em João 19:30, quando que ele grita tetelestai, quando ele é comparado com Mateus 27:50-52 também, esse grito de Cristo fez com que muitos corpos de crentes que estavam dormindo se levantassem e saíssem dos seus túmulos depois da ressurreição de Cristo. É outro tipo de crente, outro grupo de mortos que foram despertados com um grito. Mesmo porque João 5:25-29 fala que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E como sempre, com aquela consistência de sempre,
né, de uma coisa não entra em contradição com a outra, observa que é a sutileza em João 5, 5:25. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Observa que ele fala o assunto duas vezes. Ele fala no 25 de uma maneira restrita, de uma maneira específica para a futura igreja. Olha lá. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, porque ele já estava entrando nessa dispensação, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, então é seletivo, os que a ouvirem, nem todos vão ouvir, viverão, porque eu estou falando só para a igreja. Mas quando ele vai falar do genérico, do geral, né, do complemento da primeira ressurreição no final da tribulação, que começou antes, e depois a segunda, aí ele já fala todos os que se acham no túmulo. Aí ele partiu do específico, igreja, para o genérico, o plano de ressurreição mais plano. Oi? Aí no final do milênio. No final do milênio, exatamente. Aí é o ruim, né? É aquela ressurreição ruim. Que você precisa colocar de pé diante dos poderes, porque eles não têm o Espírito Santo. Exatamente. Foram postos em pé, exatamente. Muito bem observado. Conforme a gente viu no nosso estudo de Apocalipse. Então, é através de grito. É através de grito que o Senhor chama os mortos da igreja, os mortos em Cristo, para a vida. Então, qual seria a ordem dos eventos aqui? Vão repassar 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, trazendo em sua companhia os que dormem. Agora eu estou misturando os versículos, irmão. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vimos, os que ficarmos até a volta do Senhor, e que de modo nenhum precederemos os que dormem, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos em Cristo, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual que é a ordem dos eventos? Número 1. O Senhor convoca os mortos da igreja com um grito de comando. Sobe para aqui. Evento número 1. Evento número 2. É ouvida a voz do arcanjo. O que o arcanjo fala? Aqui já não dá para supor. O que nós podemos supor que o Senhor vai falar, vai gritar, sobe para aqui. Já a voz do arcanjo não dá para subir, não dá para supor. Não dá para supor. Mas se o arcanjo, nós sabemos que o único arcanjo que as Escrituras nomeiam é Miguel. A gente sabe que existem mais do que um arcanjo. Porque lá em Daniel 10, vamos lá dar uma olhada em Daniel 10. Em Daniel 10, 13, diz o seguinte, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, um dos significa que tem mais de um, né? Um dos primeiros principais, porque Arquê significa de nível superior, de uma esfera hierárquica maior, de uma esfera hierárquica de chefia, e Águelos é anjo ou mensageiro. Então, Águelos, o arcanjo, significa um arcanjo que está numa posição de primazia, que tem um status hierárquico superior ao de um simples anjo. E a palavra está dizendo aqui que o Miguel é um dos
primeiros desses príncipes, desses anjos principais. E a informação é repetida lá no 21, ó. E ninguém há que esteja ao meu lado, exceto contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então nós estamos aprendendo duas coisas aqui, que Miguel pertence a Israel, porque o Daniel era judeu, né? Se o Daniel fosse brasileiro e falasse Miguel, o vosso príncipe, significa que Miguel era o protetor dos brasileiros, como tem um tal de Miranda aí, gostaria que fosse, mas não é. Na realidade, Miguel, ele cuida exclusivamente da nação de Israel. O que as Escrituras sugerem é que cada família da terra, cada nação, provavelmente tem um arcanjo protetor. Mas o único arcanjo protetor nacional que é nomeado em Judas 9 é Miguel. Quando o arcanjo Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés, ele não ousou falar nada mais grave, mas ele falou: Senhor, te repreenda. Então, Daniel 10, 13 e 21, quando fala assim, Miguel, um dos, está sugerindo que existem vários arcanjos, mas a Bíblia só nomeia um. Aqui em 1 Tessalonicenses 4,16 não é dado o arcanjo Miguel, mas podemos supor que seja Miguel. Primeiro, que ele é um dos principais. Segundo, por causa das atividades que vão ocorrer aqui. Número 2, o Miguel está sempre presente para proteger o povo de Deus, no caso Israel. É uma função genérica proteger o povo de Deus, mas especificamente para Israel. Porque Daniel 10:1 fala lá, ó, 10:1 não, 10:21 diz: a não ser Miguel, o vosso príncipe. E no 12:1 fala: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Então Miguel, ele defende especificamente a nação de Israel. Terceiro, Miguel, pelas poucas vezes que ele aparece nas Escrituras, ele está sempre ligado a ações militares estratégicas. Ações militares estratégicas. A gente vê, por exemplo, aqui em Daniel 10, 13 e 21, ele dando suporte, porque o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, fazendo oposição nos ares à vinda da palavra de Deus para consolar Daniel, e Miguel tem que intervir de forma militar estratégica. Quando a gente vai lá no 12:1, no momento da grande tribulação também, onde várias batalhas, tanto terrestres, físicas, como espirituais vão acontecer, o Miguel está lá dando suporte. O Miguel está lá dando suporte. A gente pode ver isso, por exemplo, lá na famosa cena de Apocalipse 12, verso 7. Vocês até sabem onde é que eu vou. Onde diz o seguinte, ó: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Ou seja, lá em Judas, a gente não sabe o que pretensão Satanás tinha para com o corpo de Moisés. Pela reputação que Moisés tinha e tem entre o povo judeu até o dia de hoje, no dia 31 de dezembro de 2017, o povo de Israel ainda respeita muitíssimo o profeta Moisés. Moisés é o nome máximo do judaísmo. Você ia falar Miguel. Não, Moisés. Moisés, ele teve uma importância muito grande, tem uma importância muito grande
na administração das coisas de Israel. Ele estava sobre a casa, como diz lá em Hebreus, né? E ele era um tipo de Cristo sobre a sua própria casa, e ele era fiel. A palavra fala em Hebreus. A gente não sabe qual era a finalidade de Satanás querer roubar o corpo de Moisés. O mais provável é que ele ia usar o corpo de Moisés para algum fim idolátrico. Primeiro que essa é a questão, é o X central da aliança, da berite de Deus com a sua esposa Israel. É a questão da idolatria. É a questão da fidelidade à adoração ao único Deus. Todas as vezes que Israel, ao longo da história, foi punido, disciplinado, levado a cativeiro, ou que seja lá o que for, foi em função deles terem transgredido o pacto sinaítico. Ou seja, foi a questão deles terem cometido a idolatria. E por ser a idolatria o fator rompedor, invalidador do pacto de Deus com a nação de Israel, é exatamente nesse pecado que Satanás mais investia. Basta ler os livros dos 6 e de Crônicas. Pecava, caía na idolatria, Deus pesava a mão, vinha um povo inimigo, até por fim foi cativeiro, e assim foi. E os profetas todos denunciando isso, Miqueias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos. Então, fechando aqui o Judas 9, que o pastor vai falar ali, muito provavelmente, se o Miguel entrou em ação para disputar, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, muito provavelmente aqui era uma questão de estratégia. Então Miguel entrou em ação. Você estava pensando que o povo de Israel, eles têm durante a história bíblica, essa facilidade de se idolatrar coisas que estão fora do contexto da vontade de Deus. Satanás é muito sutil. E um exemplo é a haste que foi levantada lá em Números 21, que todos se virasse para ela curava. Satanás conseguiu induzir o povo de maneira a liderança a levar essa haste e colocar até no templo, lá no lugar onde estava a presença de Deus. Lá na época de Josias. E Ezequias que destruiu tudo. Ezequias foi que destruiu, pegou aquela haste, queimou ela, pôs fogo nela. Então o povo ia lá para lá. Foi Ezequias, não foi Josias? Ezequias. Josias queimou, foi lá. Porque todos os dois foram reformadores. Josias foi lá no libertador, destruiu aquele santuário, tudo, pôs fogo e tudo. Ezequias pegou o haste, porque o povo ia lá no templo, entrava em vez de estar cultuando a Deus, estava se curvando dentro dessa haste. Olha como é que é um argumento, é o menino Jesus, é a chaga, é a mãe, qualquer argumento é Jesus. E a estratégia de mim conseguiu colocar lá dentro do templo. Então, aí os Ezequias mandou tirar aquela haste, quebrar ela com o fogo dela. Que aí resolveu o problema. Então, se o corpo, Deus tanto que chama, né? Se o corpo de Moisés não tivesse Deus guardado para si, ele estaria talvez até hoje cultuando no lugar onde ele estaria sepultado ou não. Vai lá ver o tanto de peregrinação que tem para o túmulo de um monte de gente, com um monte de coisa. Então, existem vários arcanjos, mas só um é nomeado Miguel. Ele está sempre presente para proteger o povo de Deus, Israel. Ele está ligado a ações militares estratégicas da parte de Deus. E é possível que ele esteja envolvido nesse evento por 2 motivos. Primeiro, porque ele é o responsável pelas ações estratégicas, as movimentações militares divinas. Segundo, porque ele é o defensor dos filhos de Israel. Aí você está me dizendo, mas aqui não é arrebatamento da igreja? O arrebatamento é da igreja. Mas a sua atuação de Miguel, defensor dos filhos de Israel, é necessária devido à presença do remanescente judaico compondo a igreja. Romanos 9, 24. Eu vou ensinar aqui o Pai Nosso ao vigário, como se diz, né? Sim.
Então, nesse raciocínio aí que ele vai estar junto por causa do remanescente, então todos os outros anjos, nós estamos falando de arcanjo, né? os arcanjos de cada nação também vai estar presente, porque vai estar... Aí a gente não sabe. Vai ter arrebatamento de todas as nações. Aí nós não sabemos. A palavra fala a voz do arcanjo, não fala dos arcanjos. Não é isso que eu estou falando assim, de quem vai falar, que todos vão falar não. Vai ser a voz do arcanjo que a gente não sabe qual é. Que eu estou supondo que seja Miguel. Por causa dele ser o representante da nação. Você disse alguns minutos atrás que cada nação possivelmente tem um arcanjo. Sim. E nesse raciocínio que o arcanjo Miguel vai estar por causa do remanescente de Israel, os outros arcanjos, ainda que a voz não seja dele, seja só o de Miguel, vai estar acompanhando o evento também, porque tem... Aí é suposição, né? Não, mas igual a suposição de que seja o Miguel. Sim. Mas é um arcanjo. Não, igual que eu supondo que possa ser o Miguel, Sim. a gente pode supor também que todos os outros arcanjos... Eu já não afirmaria. Porque só a palavra cita um arcanjo, a voz do arcanjo. E eu estou só buscando subsídios. Todos vão falar. Todos vão acompanhar o evento por uma questão de acompanhar aquela nação. Que vai acompanhar o evento, eu creio que vai, porque não tem nada melhor para se fazer no céu do que um grande evento esperado como esse. Eu estou falando de acompanhar no sentido de ser aquele arcanjo daquela nação, igual o Miguel. Eu não afirmaria. A Bíblia nos autoriza a afirmar que vai haver a intervenção de um arcanjo. Um arcanjo, mas também não pode afirmar também que seja Miguel. Exatamente, nenhuma coisa nenhuma. Historicamente, quem Deus sempre coloca para enfrentar Satanás é Miguel. É Miguel que contendeu com o diabo pelo povo de Moisés. É Miguel que vai lutar contra Satanás e os seus anjos dentro da tribulação. É Miguel que lutou contra os representantes de Satanás, que foram o príncipe da Grécia e o príncipe da Pérsia. E nós sabemos, através de Efésios 2:2, que Satanás atua no ar. Ele é o príncipe da potestade do ar. Não está lá em Efésios? Efésios 2:2. Do espírito, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando a gente vai no 6:12 de Efésios, é dito que essas forças espirituais atuam nas regiões celestes. Está lá em Efésios 6:12. E é quando a gente vai em Apocalipse 12:8, é dito: todavia não prevaleceram, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O grego, mas até mesmo o português, mostra que é um lugar onde ele estava e não vai estar mais. É um lugar que ele ocupava e que a partir daquele momento ele vai deixar de ocupar. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Então eles tinham um lugar lá no céu. Mas isso só vai acontecer lá na metade da tribulação. Então no momento do arrebatamento, Satanás ainda povoa os céus atmosféricos. Para a igreja, os espíritos dos santos da igreja passarem, chegar lá no céu, vai ter que passar pelo ar. Vai ter que abrir caminho. Miguel vai ter que brigar aí. O que eu estou mostrando é que, se existe a presença de um arcanjo, essa presença se faz por algum motivo. O motivo que as Escrituras nos permitem especular é a presença de Satanás na atmosfera, que evidentemente é uma presença hostil. Por exemplo, lá no banheiro tem um amigo meu corintiano. Eu quero encontrar com ele. Mas alguém já tentou entrar no Mercado Central sábado? Você chega no Mercado Central, para você passar pelo Mercado Central, tem aquela passagem, mas ao lado da passagem tem aqueles 2 balcões vendendo cerveja e tira-gosto. É impossível. Alguém já passou por isso?
Na hora que você chega no mercado central, na hora de você passar ali do primeiro corredor para o segundo corredor do mercado, é impossível. Dá licença. Porque tem um monte de nego bebendo cerveja, derrubando os trem para lá e para cá, comendo tira-gosto. É praticamente impossível passar de um lado para o outro ali no parque, dentro do mercado central. Então imagina que tem aquela muvuca de palmeirense aqui, e eu quero encontrar com meu amigo corintiano do lado de lá. Ficou a camisa do Corinthians. Se eu não for escoltado pela polícia, eu não chego lá de lá. Mas, perceberam? É o famoso corredor polonês, né? Teve uma época, quem já estudou a história, em que tinha um país que já nem existe mais, chamado Prússia. E a Prússia era dividida entre a Prússia Oriental e a Prússia Ocidental, e no meio ela era interrompida por um pedaço de terra da Polônia. Por isso que chamava de... Ou hoje em dia mesmo, os palestinos, ou eles moram lá na faixa de Gaza, que fica no litoral, ou eles ficam lá nas montanhas de Golã, ou então na capital. E entre a faixa de Gaza, que é ocidental, com as colinas de Golã e Jerusalém oriental, que é oriental, eles estão separados. Os judeus, eles não... dizem que tem um túnel, que os judeus estão querendo descobrir, destruir esse túnel, que atravessa por debaixo lá, mas é um povo dividido em dois blocos, e tem algo no meio. O Senhor está do lado de lá, a igreja está ressuscitando aqui embaixo, e ela tem que passar por esse monte de palmeirense aqui, ó. Ela tem que passar por um problema, por uma encrenca. Estamos supondo que, à luz do que as Escrituras ensinam a respeito dessas batalhas aéreas, né, essas batalhas que acontecem no céu, sempre elas se dão como ações militares estratégicas em função de alguma movimentação da parte de Deus com o objetivo de cumprir alguma coisa que foi prometido. Então é isso que nós estamos podendo supor aqui. Então o que está sendo suposto é que, por ser o defensor dos filhos de Israel, a sua atuação é necessária devido à presença do remanescente judaico que compõe a igreja, de acordo com Romanos 9, 24, Romanos 11, de 1 a 5, Gálatas 6, 16, o Israel de Deus, e Efésios 2, 14 a 18. Então ele invade e atravessa os domínios atmosféricos de Satanás, fazendo resistência a Satanás para a gente passar. Então, junto com a voz, o grito de comando do Senhor e a voz do arcanjo, nós temos a trombeta do Senhor que acompanha simultaneamente a voz do arcanjo. Porque aqui no grego a gente sabe que é simultâneo, a voz do arcanjo e a trombeta. O som da trombeta acompanha simultaneamente a voz do arcanjo. 1 Coríntios 15, 52, que fala também do arrebatamento, chama essa trombeta de última trombeta. Por quê? Ela dá um toque de reunião. O toque de reunião. No Velho Testamento, quando Deus desceu para encontrar com Israel no Sinai, essa reunião também foi anunciada com trombetas. Está lá em Êxodo 19, de 16 a 19. Forte cantor de trombeta, um monte fumegando e tremendo. Quando Deus desceu para encontrar com Israel no Sinai, também tinha trombeta. E em 1 Coríntios 15, também 53, está escrito que a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então existem vários, lá no exército mesmo toca trombeta, Toda hora. e tem trombeta, cada toque de trombeta é uma coisa, né? Hora do pão de queijo com café, hora de pôr a botina para ir para a rua, hora de dormir, não tem? Despertar, tem os toques, os tipos de toque. A palavra fala, lá tem um monte lá em Levítico, é a trombeta chacoalhante, a trombeta retumbante, igual tem também as locustas, os tipos de gafanhoto, tem uns 5, 6, tem uns 4 lá em Joel, tem uns tipos de trombeta, a trombeta vibrante, já viu esses termos? Lá, a trombeta vibrante, a trombeta ressonante, então é melhor olhar isso no hebraico. Mas tem vários tipos de trombeta. Muito provavelmente, mais uma suposição, tem vários toques que a trombeta pode dar aqui. Muito provavelmente é o toque de reunião. É o toque de reunião. Israel era chamado para se reunir para as festas através de toque de trombeta. Vamos dar, olha só um exemplo aqui. Por exemplo, está aqui em Levítico, tem um monte. Em Levítico 25,
Levítico 25:9, que diz o seguinte: então no mês 7º ao 10 do mês farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, convocando para reunião. É igual aquele carro que passa na nossa porta assim: uma dúzia de ovos por 10 reais. Vem agora, freguês. Mais um aqui para o senhor. 2 ali para o outro. Ele não passa assim falando. Ele passa convocando os interessados em comprar ovos. Olha a vassoura, olha a vassoura, olha a vassoura. Olha a vassoura, passa aqui. Que passa assim: olha a vassoura, olha a vassoura. Olha a vassoura. É uma pessoa física. É um carro, como eu estou falando. Então, ao final da tribulação também, o remanescente judaico tribulacional vai ser reunido através de toque de trombeta. Está lá em Mateus 24:31. Ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma ou outra extremidade do céu. Então essa trombeta, muito provavelmente, ela tem uma função reunidora, de convocar. Então nós temos 3 coisas: a voz do Senhor despertando os mortos, o arcanjo intervindo em favor daqueles que estão sendo arrebatados, provavelmente para abrir espaço na atmosfera, e a trombeta convocando uma reunião nos ares. Esses são os 3 primeiros eventos. Aí vem o 4º evento da sequência: os crentes da igreja ressuscitam e são revestidos de incorruptibilidade. Guarda essa palavra: incorruptibilidade. 5º evento: os crentes vivos são revestidos de imortalidade. Não morre. Imortalidade. Ou seja, quem já foi para o túmulo e já decompôs, já derreteu, já corrompeu, Cristo não viu corrupção, o corpo dele. Mas o corpo dos crentes que dormem ao longo do período da dispensação da igreja corrompe. Se eu morrer hoje, semana que vem eu já estou fedendo. Já sou uma meleca no chão, já escorrendo o osso. Eu estou corrompido, eu estou sofrendo o processo de corrupção. Mas a partir do momento do arrebatamento, o morto em Cristo, né, o ressuscitado da igreja, ele vai ser revestido de uma substância, assim, um verniz, não sei, que nunca mais ele vai, mesmo que ele já morreu, ele não vai feder mais. Ele vai ser revestido de incorruptibilidade para nunca mais se corromper. Isso pode ser visto, mais uma vez eu chamo a atenção, como é que o Senhor é atento ao uso das palavras, e Ele nunca usa nada sobrando nem faltando. E nem fala nada contra aquilo que já foi falado em outro lugar, ou que há de ser falado. Quando você vai lá em João 11, Cristo fala dos 2 tipos de crente aqui, o que já morreu e o que não morreu, e a gente nem nota. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Revestido de incorruptibilidade. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, o que está vivo no momento da parúzia, não morrerá eternamente. Por quê? Porque vai ser revestido de imortalidade. Então o morto é revestido de incorruptibilidade para não corromper mais. E o vivo é revestido de imortalidade para nunca morrer fisicamente. E isso, o João 11, 25 e 26, concorda com 1 Coríntios 15, 53a e b, que diz o seguinte: o A fala do que já morreu, e a parte B do que ainda não morreu. 15, 53a e b. Vou ler desde o 51. Eis-vos digo mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Um transformado por incorruptibilidade e o outro por imortalidade. No momento, num átomos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível
se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Quem já morreu, incorruptibilidade. Quem está vivo, imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o fim da lei é Cristo. Nós estamos nessa. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Amém?